Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, episódio de número 112, né, Lucas? Estou certo? 112. E hoje eu recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação, Léo Kipper e Neuza Straliotto, que fazem parte da direção da Escola Nossa Senhora da Abadia, da associação da escola, né? Léo, seja muito bem-vindo, prazer em recebê-lo. Boa tarde, Douglas. Satisfação estar aqui contigo hoje. Prazer estar aqui falando um pouquinho dessa história tão linda dessa escola que faz parte de Sidrolândia. Neuza? Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. É uma alegria partilhar esses 40 anos de história viva, né? Porque eu faço parte dessa história desde o início, né? Que a gente vai partilhar um pouco hoje aqui. Maravilha. E agradecer a sua audiência, solicitar aí que você deixe a sua pergunta, o seu comentário, que você também nos ajude no engajamento, compartilhando aqui essa transmissão. Lembrando para você que nós estamos ao vivo e hoje nesse episódio especial que é dos 40 anos da Escola Nossa Senhora da Abadia. Léo, queria começar por você, queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, né, e sobre a sua atuação aí como presidente da associação. Bom, Douglas, nós assumimos a associação neste ano, né? Até então a associação ela vinha anualmente sendo transferida, né? E hoje, em especial, é o aniversário da escola, 31 de outubro. Ela foi fundada lá em 1985. Então, no mês de janeiro, junto com mais 14 membros, nós assumimos a associação. Agora, né, por um estatuto que foi alterado, por um período de 3 anos. Então vamos 2025, 26 e 27 estar à frente de toda a parte administrativa e pedagógica da Escola Abadia. Maravilha. Como que surgiu essa ideia assim? Foi um convite? Como que foi de ser presidente da associação? A minha parte, minha filha ingressou o ano passado na escola, né? E quando foi final do ano passado, em dezembro, né, a convite do Frei Paulo, que é o pároco, né, da paróquia Nossa Senhora da Abadia, juntamente com alguns membros do Conselho Econômico da Igreja, veio o convite para estar assumindo a presidência da escola. Eu com a minha esposa, a gente faz parte de alguns movimentos da igreja, de um conselho, juntamente com a Neuza, né, eu e a Neuza a gente faz parte do conselho pastoral da paróquia, e por estar à frente, né, de alguns dispositivos da igreja, veio esse convite. E a gente aceitou o desafio, né? Tentar fazer um pouco melhor. E eu falo que a minha maior motivação de assumir como presidente da escola foi porque o meu maior tesouro está lá dentro, a minha filha. Né? Qual que é o pai que não quer uma educação de qualidade, né, para o seu filho? Então isso foi o que me motivou e que me fez aceitar esse convite de estar hoje como presidente da escola. Maravilha. A Neuza, que é filha de um dos fundadores da Escola Abadia. Como que é isso, Neuza? Olha, isso é uma longa história, né? No entanto que tem 40 anos, né? Então, meu pai é um dos fundadores, também foi um dos primeiros presidentes, né, da associação da escola. E a escola teve outros fundadores juntamente, né? Um grupo de pais, né? A gente pode mencionar aqui o seu Ari Basso, o seu Ivanor Montemeso, o seu Olinto Comparinha, Dona Jandira, seu Bernardino Stefanello, seu Wilson Liboni, né, Danilo Burim, que já faleceu, a esposa hoje mora em Florianópolis, que era um advogado que ajudou na parte jurídica, né? Então aí teve toda uma história, um desejo, juntamente com a igreja, né, de construir um centro catequético e dar também um uso para o ensino, ajudando na educação dos filhos, né, desse grupo e dos demais, do desejo de ampliar, porque na época só tinha ensino médio no período noturno, né, e então assim, isso também foi o primeiro ensino médio que teve, né, a Escola Abadia, que ofereceu no período da manhã, e que com certeza é porque tinha um desejo grande pela educação dos filhos e contribuir com a cidade, com o município, né, no desenvolvimento. Então, assim, isso é uma grata satisfação de ver tudo isso, e estamos aí vivos, né? E eu não sou só filha
né, de um fundador, mas eu posso dizer que eu tenho orgulho de toda essa história, porque eu fui aluna, fui professora, né, trabalhei bastante tempo na área de língua inglesa, fui diretora, hoje sou mãe e também já fiz parte da presidência da associação e tal, e continuo contribuindo porque realmente os nossos filhos estão lá e a gente quer o melhor para os nossos filhos, que é a educação, que é a única coisa que ninguém tira, é uma boa educação, né? Então, por isso aí, estamos aí comemorando 40 anos. Maravilha. Eu estava comentando aqui em off com vocês que estudar no Abadia, desde o tempo que eu estudava, né? Nunca tive a oportunidade de estudar na Abadia, mas consegui que meu filho estudasse, e a gente se lembra assim, né? Dá uma nostalgia, né? Porque a gente sempre pensava assim, que estudar no Abadia era a certeza de ter uma boa educação, né? De ser bem educado, de estar numa escola de qualidade, né? Com todo o investimento que tinha ali, com a educação que tinha ali, né? A gente achava aquele uniforme mais bonito, digamos assim, né? É que nem a grama do vizinho, né? Então, a gente fica feliz de hoje ver pessoas como vocês, né? À frente da direção da escola, conduzindo os caminhos da escola, né, Léo? Como que você visualiza isso, né? Com o passar dos anos, será que isso ainda se mantém? Douglas, a gente também conversa bastante sobre isso. A escola foi fundada por um grupo de pais, e nesses 40 anos são um grupo de pais que continuam na administração da escola. 40 anos, aí, 4 décadas, sem interromper esse ciclo. E às vezes muitas pessoas que moram em Sidrolândia falam: a escola Abadia é uma escola particular, mas não sabem a essência da escola Abadia, que são os pais que estão por trás, né? Então sempre é a família que está no meio, né? A gente trabalha família e escola, e igreja também, né? A fé cristã junto nessa educação. E a gente pretende, o trabalho que a gente desenvolve lá, as outras associações, essa associação que está agora, é justamente para que esse vínculo família e escola perdure por muitos anos. É algo que é construtivo ter a família como base. Até esse ano, como comemoração dos 40 anos, a nossa logo foi reestilizada e a gente trouxe a família no centro. A família está ali, tem toda a parte pedagógica, administrativa, mas é a família que está ali no meio da escola, a família que tem que ser ouvida, a família que tem que participar. Porque a educação hoje é um grande desafio, todos sabem como que é a questão da educação no Brasil, a questão de ideologias que hoje tem no Brasil, e o que a Escola Nossa Senhora da Abadia trabalha é para não ter ideologia lá dentro, seja ideologia de gênero, seja ideologia política, seja ideologia de religião. Nós temos que trabalhar numa educação tradicional, e é assim que a gente pretende que a tradição da escola continue, nessa educação com uma base sólida, né, com a família no centro, e como é o nosso lema também, é educar com valores, né, e transformar com amor. É isso que as crianças precisam, ter os valores ali dentro, fornecidos também, e o amor que a escola tem que ter, de ser uma escola de inclusão, né, de uma escola que recebe todas as famílias. Por mais que seja uma escola que tem uma ligação muito grande com a Igreja Católica, nós recebemos alunos de todas as denominações e nós respeitamos isso, importante falar. Nós temos professores, funcionários que são de outras denominações e todos são acolhidos. Isso é a Escola Nossa Senhora da Abadia em 40 anos, e é isso que a gente quer que se perdure aí por muito tempo. Maravilha. Agradecer aqui a Natália Souza, né, que está aqui junto com a gente aqui nos estúdios, está em off hoje. A Natália que já esteve aqui no podcast Noticidade, contando a sua história, né, Natália? E hoje está aqui auxiliando, aqui, né, acompanhando aqui a direção da Escola Abadia. Natália, que é empresária e publicitária e faz um excelente trabalho. E faz parte da associação. Também faz parte da associação, né, Natália? Ex-aluna e mãe de aluno. Olha aí que maravilha, hein? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão também, né? Dos alunos ali do Abadia, mas eu queria saber, Neuza, quais são os principais desafios assim da escola, né? Porque a gente sabe que hoje, né, nós temos problemas com as crianças, nessa questão de gênero, uma série de coisas assim que antes
não é que a gente não tinha, é que a mídia não estava tão, né, escancarada assim, né? Sempre há os problemas, né? Mas hoje a internet às vezes atrapalha em alguns sentidos, né? E, enfim, como que você visualiza, né, a educação dentro de um conceito atualizado, né? Você que veio durante anos acompanhando essas mudanças, né? E como que a Escola Abadia tem visto isso e trabalhado isso? Realmente a escola acompanha toda essa evolução tecnológica, se utilizar disso, porque isso é uma grandiosidade, né? A gente poder se utilizar hoje dos recursos, que hoje a gente tem muito recurso, questão de conhecimento e tudo mais, que antigamente não tinha. Mas junto do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento do acesso, que hoje nós temos um acesso, uma acessibilidade às informações muito grandes. Mas como a gente conduz isso, que é o grande desafio, né? Que eu falo que é os limites, né? Hoje tem uma lei que não é para levar celular na escola. Por quê? Ele é um instrumento? Mas diante do uso, da sabedoria do uso, precisou restringir isso. É um instrumento necessário? Por quê? Porque a gente tem acesso, o aluno precisa pesquisar. E aí você restringir isso já é uma grande barreira, né? Um desafio. Por quê? Porque quer levar. E nós adultos sabemos, né? Como que a gente usa a mídia? Quando a gente vê, a gente está horas ali e deixou de fazer algumas coisas. Imagina as crianças. Mas podemos dizer assim que um dos maiores, eu vejo assim como um dos maiores desafios é esse conjunto de valores. Professor, né? Porque eu também sou professora, né? Os professores também têm seus desafios hoje com as crianças e com os pais, né? Então é um conjunto que precisa, assim, eu observo assim que começou a se retomar de novo esse relacionamento, que a escola passou a assumir um trabalho que é da família, né? Que a escola, na verdade, ela tem como obrigação, vamos colocar aí, de transmitir conhecimento e tudo mais. E o aluno já vira educado, né? A criança. E hoje a gente percebe que a escola faz além, às vezes, daquilo que é competência dela. Mas isso também pode ser amadurecido, por isso que hoje se faz um trabalho com os pais, né? A escola propõe esse trabalho de trocar as ideias para trabalhar com as crianças, porque a escola não consegue atender toda a demanda que vem das famílias, essas diferenças, né, que a gente colocou aqui, famílias diferentes, com valores diferentes, e você trabalhar uma exigência de conteúdo que você tem que cumprir, de conhecimento, alinhando a todos esses desafios, né? Nós, seres humanos, somos diferentes, graças a Deus que somos diferentes, de famílias diferentes, educação diferente. E aí as escolas, não só a nossa, mas a gente tem trabalhado e ouvido outras escolas, inclusive municipais, estaduais. O desafio é esse: como que nós vamos trabalhar para que a gente possa ter bons médicos, bons professores, né? E quando eu tenho contato com o professor, colega, eu sempre digo: olha, faça o seu melhor na condição que você tem, porque aquele seu aluno, ele será um dia o seu médico, ou o seu enfermeiro, ou ele vai atender alguém da sua família, ou o seu filho, né? Então, assim, mas esses são os desafios nossos hoje da educação, né? Se perdeu muito também essa questão do respeito, da valorização da educação, né? No sentido de que a escola, ela não é só obrigatória, mas ela é uma necessidade, né? Se a gente, por exemplo, meu pai mesmo, né? Uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, mas tinha uma sabedoria e um conhecimento porque lia, né?
tinha aquele empreendedorismo. Hoje a gente tem acesso, os nossos alunos, a gente vê, tem acesso ao mundo, mas não sabe às vezes se utilizar daquilo. Então a escola não só ela é transmissora de conhecimentos e tal, mas ela tem que fazer esse trabalho de acolher os alunos nas suas diferenças. Hoje nós temos aí questão TDAH, crianças com várias limitações e desafios, e a escola tem que trabalhar tudo isso, né? Eu até anotei aqui, autismo, TDAH, TOD, são várias denominações e vários desafios. Como que a Escola Abadia, junto com os seus diretores, professores, né, a classe pedagógica e psicológica, faz essa avaliação, né, desse tipo de transtorno que as crianças às vezes passam, né, e aí fazer essa identificação, porque às vezes a criança ela não tem ainda esse diagnóstico, né, e aí fica difícil. Como que a escola trabalha isso, Léo? Douglas, alguns dos nossos alunos, os professores, eles notam a questão da dificuldade do aprendizado, e isso é levantado pelo pedagógico. Alguns pais, por contrapartida, já trazem o laudo, né, para a escola, né, são crianças que são laudadas, né, e algumas crianças que têm dificuldade, o pedagógico chama os pais para colocar para os pais a situação do seu filho, né, uma dificuldade de aprendizado, ou é um filho que tem falta de atenção e assim por diante. Então hoje a escola ela tem alguns alunos que têm TOD, TDAH, né, e o autismo, né, um grande número de alunos, e para alguns casos, para crianças que têm laudos, tem, fora o professor, tem um assistente de sala quando necessário, né? Quando necessário, né, tudo é avaliado através de laudo, né, um laudo médico, que aí são crianças que têm um autismo, mas com um nível, né, que necessita de uma atenção especial. Algumas crianças têm o autismo lá, porém não tem um assistente, mas tem um acompanhamento por parte do professor para estar acompanhando essa criança. Na questão do aprendizado, principalmente, porque tem algumas crianças que estão, um exemplo, né, estão na 5ª, 6ª série, mas elas estão vendo com material de 3ª série porque não conseguem acompanhar. A idade cronológica não. Exato, a idade cronológica não é a mesma idade em que ela está vendo o estudo. Certo. E aí, então, para isso, o professor, ele observa e ele traz para a coordenação pedagógica para fazer uma avaliação, e aí chamam os pais para conversar, né? Mas essa criança continua na escola? Continua na escola, matriculada, como de direito de lei, que ela tem que estar matriculada na escola. E aí tem esse outro acompanhamento, que, né, no caso, se é uma criança que necessita, né, que tem aí uma necessidade a mais, aí ela tem um acompanhamento diferenciado. Tem um suporte. Tem um suporte para ela poder acompanhar, não sair da escola, né? Então, para que ela continue na escola, acompanhando a idade cronológica dela, mas com um atendimento, um olhar especial para ela. Certo. Bom, entendo então que a escola Abadia, ela é uma escola particular, porém ela é uma associação de pais, onde o método ele é um pouquinho diferente, né, que requer então a participação dos pais no ensino e aprendizado. É isso, Nilson? Até a gente estava comentando, né, que a escola é uma escola particular, porém ela não visa lucro para uma pessoa usufruir daquilo. No caso, um empresário. Né? Exatamente. A escola ela é particular, mas todo o lucro, e tendo em vista as mensalidades e tudo mais, é revertida na própria escola, ou seja, informação de professores ou mesmo investimento na área de material estrutural. Então é um investimento diferente. Ela é uma escola diferente. A associação não tem um dono, né? No entanto que tem um estatuto que rege que a cada tempo tem uma nova associação, um novo pai com um grupo de pais que vai atender a demanda administrativa, enfim, da escola. E por isso que ela tem esse olhar diferente também, né? Mas quando tem as decisões ali, Neuza, aí não é um só que toma, aí vocês abrem para... Tem as assembleias. Ah, legal, isso é bom, hein?
as assembleias. Por exemplo, o ano passado, foi quando eu deixei, né? Até o ano passado eu estava de frente na associação, e a gente fez um estudo do estatuto para atender algumas exigências também, porque é de conhecimento, não sei se de todos, mas de uma grande maioria, que o prédio que nós nos utilizamos, o espaço, é da arquidiocese, né, da igreja, e então a gente precisou fazer uma adequação e toda do estatuto, que o estatuto ele nunca tinha sido alterado. E diante de algumas exigências, até que a gente precisava atualizar a questão de parte burocrática mesmo, né? Então foi feita a alteração do estatuto, foi aprovado em reunião, tem que apresentar, a grande maioria, né, que está presente tem que validar aquilo. Então o Léo hoje como presidente, ele pode decidir alguma coisa jurídica. Claro que assuntos da administrativo do dia a dia precisa tomar as decisões, mas que altera a parte de funcionamento burocrático, tudo precisa ser validado pelo conselho, pela associação, e quando é necessário, convoca-se uma assembleia para os pais, convoca para poder fazer essa partilha de informações e validado para poder efetivar, de fato. Assim como também, né, a eleição do presidente, ela é eletiva. É eletiva. Então os pais votam se apoiam o presidente ou não, ou tiver uma ou duas chapas, né? Isso. Então ocorre uma eleição lá dentro para definir a direção da escola. Já teve eleição ou não? Já, inúmeras, né? Já. Porque geralmente é chapa única. Né? Não, mas já teve. Já teve. Ano passado foi 2024. Acho que 2022, 2023. A sua foi chapa única? A minha foi chapa única. Consenso. Foi por aclamação daí. Aí é bom, hein? Sim ou não? Não tem disputa. Mas já teve isso. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu fui matricular o Lucas no Abadia, eu fui participar da escola. Né? Eu tirei um tempinho e fui na parte da manhã e fui na parte da tarde. E na época, isso tem um tempinho já, aí vamos colocar aí uns 11 anos, mais ou menos, 12 anos. Eu lembro que, como pai, eu acompanhei desde a entrada da criança na escola, né? Acompanhei que na época se cantava o hino antes, né, de começar as aulas, não sei se hoje ainda tem. Até hoje, toda quarta-feira. E na época era todos os dias, né? Todo mundo ali enfileirava as bandeiras lá hasteadas e cantava o hino na escola. E aí depois subiam para a sala, então eu analisei todo o movimento ali, analisei a sala de aula, se tinha muito aluno, né? Analisei o recreio como que era, e na época eu lembro que eu gostei muito, né? E a gente até fez um sacrifício para poder encaixar. Por quê? Porque eu vi uma organização muito boa na escola, né? Principalmente até nos horários ali do recreio, né? As crianças super tranquilas dentro da sala de aula, né? É claro que não tinha aquela questão, sabe, quando você entra assim na escola, parece que está caindo tudo, aquele barulho, sabe, não tinha nada disso, era bem tranquilo, cara, normal, criança correndo e tal, mas eu senti muita vontade que meu filho estudasse naquela escola, né, por causa dessa organização, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, quando o pai acompanha, né, eu lembro que na época a quadra não era coberta, né, mas eu lembro que o Lucas treinava junto com os meninos lá, daí depois da aula tinha um período de futsal, né, eu ia lá acompanhar ele no futsal, né, é claro que a maioria dos pais não tem esse tempo, essa disponibilidade, mas a participação dos pais faz a diferença. Eu lembro que a diretora na época abriu as portas, né, para que eu fizesse primeiro uma avaliação antes de matricular ele, de tirar ele da escola pública e colocar lá, então isso foi muito bom, né? Então eu me lembro assim com muita positividade desses momentos, né? E eu creio que até hoje está assim, né, Léo? Até hoje, Douglas, a gente preza muito pela questão do patriotismo quando a criança chega, né? Alguns dias da semana a gente canta o hino, faz uma oração, a gente ensina desde cedo os valores, o quanto é importante, né, a gente acreditar em Deus, né, e fazer essa oração antes de começar as aulas.
Os recreios também são divididos por faixa etárias, né? Os pequenos, depois os maiores, assim sucessivamente. E acontece dessa forma, né? Até hoje a escola se organiza dessa maneira, junto com seus alunos. Eu acho que a escola ela tem que ter disciplina, né, Neuza? Para mim, que Cidolândia tinha que ter uma escola militar, né? Para realmente ter essa disciplina, né? Que as crianças aprendessem justamente a isso, ao patriotismo, né? A entender, porque às vezes dentro das casas, os pais hoje muito corridos, eles não estão tendo mais essa firmeza de dizer não, né, para a criança, de educar a criança realmente da maneira que tem que ser. Hoje, né, meu filho está aqui, trabalha comigo, tem a vida dele, já é casado, né, jovem, tudo, então ele trilhou um caminho correto. Talvez se eu tivesse outro filho, talvez não seria assim, porque o pai às vezes faz de tudo e né, tem os descabeçadinhos, né, que eles vão ali da ideia deles, né, do jeito deles. Criança, cada uma é de um jeito, mas a gente sempre tenta, né, fazer de uma forma que todo pai, toda mãe quer o melhor para o seu filho, né, Neuza? E essa questão da educação é fundamental. A questão da disciplina está aí. É isso exatamente que você falou, o maior desafio. Nós, como família, hoje não conseguimos fazer muitas coisas que é nossa obrigação como pai, como mãe, disciplinar mesmo, né? Então, e aí a gente hoje divide isso, partilha isso, essa responsabilidade com a escola, né? Então, mas a organização, a disciplina, ela é primordial no sentido até de nós termos boas referências que sejam adultos disciplinados, né? Questão do respeito, honestidade, realmente das virtudes e valores. Hoje se perdeu muito, né? Questão de respeito, não respeitar o professor, não respeitar o mais velho, né? Chegar onde tem uma pessoa mais velha, você dá o lugar. Isso é fundamental, isso não tem idade, né? E não tem classe social e nem tipo de escola, se é privado, se é público, então essa questão hoje da disciplina é um desafio para todos, é para as famílias e para as instituições educacionais. Hoje, quais são os principais desafios ali da educação nessa questão pedagógica? Eu penso que é a disciplina mesmo e a questão da... Mas hoje os alunos estão indisciplinados, Neuza? Assim, sempre tem, em todos os lugares tem, né? E a questão dessa questão da facilidade. Eu vejo que essa facilidade de acesso às coisas, hoje é difícil você pegar um aluno que gosta de ler. Uhum. Por quê? Porque é tudo muito visual. Uhum. Você entra no YouTube, num site, ele é visual. Dopamina, né? Então, assim, fazer um texto, fazer uma leitura. E hoje, qual que é a grande diferencial de um Enem? É redação. Redação. Né? E redação é o quê? Leitura. Leitura, para quem lê. Né? Então, né? esse na questão, né, é um desafio grande, sabe? E hoje nós não temos professores de áreas. Hoje a escola tem uma grande dificuldade de professores de áreas. O que é professor de área? Um professor formado em matemática, um professor formado em química. Hoje, se a gente sociologia, for buscar... tá difícil, Não forma professor de química. Às vezes fecha a turma, mas de 10 não forma um. Caramba. Né? Como diz, já sai da faculdade contratado, né? Então hoje as áreas, professor de área, é muito difícil. E complementando, Douglas, que a Neuza falou ali, e tu falou também da questão de uma escola militar, né? Nós estamos com um projeto para o ano que vem, que é para implementar a disciplina de virtudes na escola. A gente sabe que a virtudes, ela vem de berço da família. Só que a gente sabe que devido a essa correria do pai e da mãe de trabalharem fora, às vezes falta um pouco na criança. Então, nós estamos estudando todo o quadro curricular da escola e o ano que vem vai ser implantado essa disciplina. Começou esse ano já com um projeto com a família, porque primeiro nós temos que trabalhar a família, né? Então a gente já teve algumas formações que a gente chamou de escola para pais.
para os pais começarem a entender o que são as virtudes que uma criança ela vai crescer e ela vai dominar. Começamos com a virtude da ordem, organização, a virtude da temperança, da fortaleza, ensinar uma criança a ser forte. Hoje, dependendo, a criança passa por algum constrangimento, a criança se abala, tem todo um trauma psicológico. Então a escola ela vai estar trabalhando a partir do ano que vem essa questão da disciplina de virtudes do patriotismo. A gente tem aqui uma nação, então a gente ser patriota naquela nação que a gente mora, e assim, a virtude da amizade, da lealdade e assim por diante, né? Inúmeras virtudes. Então a gente já começou um trabalho esse ano com os pais, com os professores, para que o ano que vem a gente entre com os alunos. Formar os pais, os professores em formação e a gente colocar isso como disciplina na grade curricular da escola a partir de 2026. E qual que é o papel da religião na escola? Como que a escola vê essa questão dessa conexão mesmo das crianças com Deus, desse aprendizado desde criança, já andar nos caminhos do Senhor, né? Como que você visualiza isso? Exatamente. A nossa escola ela tem uma base católica, né? O nosso prédio hoje é da Arquidiocese de Campo Grande, né? E então a gente tem ali o nome da escola, Nossa Senhora da Abadia, a gente tem uma ligação muito grande com a igreja. E a primeira diretora foi uma freira. Irmã Norma, até faleceu esse ano. Olha aí. Do Auxiliadora de Campo Grande, Colégio sabe? Nossa Senhora Ajudou Auxiliadora. na formação, toda a parte pedagógica da escola, sabe? E a questão de trabalhar as virtudes, os valores, é justamente ensinar a verdade para as crianças, né? Nós como cristãos, é ensinar a verdade em cima do que o Senhor nos ensinou, né? E não do que às vezes o mundo oferece hoje, que a gente fala das ideologias, né? Que alguém vem, muda e cria uma ideologia e a criança, ela pode ser o que ela quiser, ela pode escolher o que ela quiser. Não. Então acho que a parte da religião vem em cima para a gente trabalhar a verdade, trabalhar os mandamentos de Cristo dentro, atrelando, né? A educação, família e a fé. Cada vez mais os pais estão preocupados com essa mentalidade das crianças, porque esse mundo está perdido, né, Neuza? Está complicado, né? Eu falo, é muito difícil. Hoje a gente tem aí, antes a gente tinha, hoje a gente não tem só bebida, hoje a gente tem outras, as drogas, tem toda uma, né? Eu falo não porque só com os pequenos, mas a gente tem que trabalhar isso, por isso que tem que ser com a verdade. Se a gente não trabalhar valores, né, nós estaremos perdidos, porque daqui a pouco nós seremos idosos, e aí? Né? Então, alguém tem que vir atrás também continuando essa questão da ordem, né? Quando a gente fala da ordem, não é fazer o que eu quero, né? A gente não faz o que eu quero. Eu posso ser adulta, mas a gente tem os nossos limites, né? Eu falo, eu sou independente. Nós somos sempre dependentes de alguma coisa. Você é dependente, você precisa de um funcionário para te ajudar, né? Seja o seu filho, seja um colaborador. Então você é dependente. Você é casado? Você não é, você é dependente, porque você para tomar então essa questão do deixar as coisas acontecer e fazer o que eu quero, que é uma grande questão hoje que a gente vê, né? Com as crianças e a gente vê, né? Assistir televisão, se você não conseguir ordenar e selecionar aquilo que é bom para o seu filho e bom para nós, porque a gente olha para os nossos filhos, mas nós também precisamos sermos seletivos para que a gente também tenha boa conduta naquilo que a gente vai proceder, porque a maior educação é o exemplo, né? Se nós não formos bons exemplos, né? Como que a gente vai ensinar, vai educar, né? Mas faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Não, não é assim, né? Então nós precisamos ter esse olhar diferente, não só como família, né? Passar responsabilidade, mas como escola, como profissional que somos,
naquilo que fazemos. Maravilha, estamos aqui com uma boa audiência, o pessoal gosta, né, de participar, de ouvir, e esse é um tema, às vezes até polêmico, né, quando a gente fala de filhos, realmente o pessoal às vezes, né, entra em polêmicas, né, quando mexe com filho é uma coisa, digamos que sagrada, né? Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que está participando com a gente aqui. O Geraldo Santos está aqui na nossa live, a Juscelene está aqui com boa tarde, Juscelene. Marileia Matos também está aqui parabenizando vocês. A Fátima Bacarim também está por aqui, parabenizando. A Ivete Asman, a Dr. Kennedy Forgiarini está por aqui também. Alisson, parabéns. Léo Kipper, Alisson Ferreira está com a gente aqui, falando que o Léo é um grande profissional e um grande homem de Deus. Obrigado aí, Alisson. Obrigado a todos aqui pela audiência. A Josefa Santos acaba de chegar aqui com boa tarde. Boa tarde, Josefa. Obrigado aqui pela audiência, pela companhia. Bom, eu estava lembrando aqui que ali no perfil do Instagram, ali da Escola Abadia, né? Inclusive você pode seguir lá, pessoal. Escola Abadia que está lá, né, Natália? Escola Abadia, né? Tá Escola assim, Abadia. Né? Isso. Então eu estava vendo lá, né, analisando e eu vi algumas fotos lá antigas, né? Para você que está chegando agora, nós estamos aqui celebrando hoje um dia comemorativo dos 40 anos da Escola Nossa Senhora da Abadia. E eu vi lá aquelas fotos lembrando de várias pessoas que eu conheço lá da minha época, né? Que na época a gente admirava, né? Porque a gente estudava no Olinda, Pedro Aleixo, Catarina, já estudei, Sidrônio, né? Então a gente olhava as meninas assim com aquele uniforme azulzinho, claro, tudo limpinho, na época do 7 de setembro então, né? A gente ficava babando, poxa, queria estudar nessa escola aí, mas não dá. Eu também, eu estudei no Pedro Aleixo, eu olhava do lado do muro lá, a escola, eu não tive a oportunidade na época de estudar. Hoje minha filha, graças a Deus, estuda. E é um povo bonito, né, Neuza? Que a gente olhava assim e falava, tá gente bonita, rapaz, nós estamos aqui, mas vamos em frente. Mas a grama do vizinho É mais verde. E a gente vê, olhando as fotos e das pessoas que estavam ali, né, a gente vê vários profissionais hoje, né, profissionais ali, médicos, empresários, né, tudo gente boa. Então a gente fica muito feliz. E olhando para hoje, né, a gente imaginar que essas crianças que estão ali hoje serão os futuros profissionais do amanhã, né, o quão importante isso é, quão bom isso é para a vida, né, e às vezes o pai ele precisa ter essa consciência de valorizar. E a minha pergunta é o seguinte, eu queria que vocês falassem um pouquinho do porquê, né? Eu citei aqui vários motivos, mas por que, né, que o pai deveria ou poderia matricular o seu filho na Escola Abadia? O que mudou nesses 40 anos? O que melhorou? O que evoluiu, né, nos tempos de hoje, que realmente faz a Escola Abadia ter um diferencial? Ô Douglas, hoje a questão de matricular o filho na escola por sentimento de pertencimento, né, do pai. Ele vai ser dono, né, daquilo ali também, né, como é uma associação de pais, ele é dono. O primeiro ponto é isso daí, ele ter essa visão. O segundo, dele ter às vezes uma abertura de conversar com o professor mais a fundo do filho dele. Terceiro, dessa educação que a gente está propondo em cima de valores, de virtudes para as crianças, por mais que seja de responsabilidade da família, né, mas a escola vai entrar também com essa base para que as crianças cresçam ali num ambiente saudável, num ambiente de verdade, né, a gente mostrar para as crianças o que é a verdade, né. E como você disse, a gente vem trazendo aí essa semana várias fotos, né, nostálgicas, né, que o pessoal vem comentando. E como você disse, ali passou, hoje tem médicos, advogado, o nosso prefeito, né, tá inclusive naquelas fotos, né, alguns vereadores que passaram por ali também. E então assim, garantir um ambiente escolar, né, suscetível para que seu filho desenvolva, né, tanto na parte das ciências humanas e exatas, que é o que a escola tem que fornecer, né, a matemática, o português, a geografia, a história, mas que ela tenha também um pouco desse conhecimento com a verdade, né? Com as virtudes, o que vai fazer uma criança ser forte, né? Às vezes vão vir as dificuldades, mas eu estudei na escola um pouco sobre a virtude da fortaleza, da prudência, da humildade, né? É semear, né? A gente plantar uma semente ali nos alunos para que isso seja o solo, a família
cuide, irrigue essa criança e ela cresça aí um excelente cidadão, né? Aonde na sociedade que ela for viver, ela desenvolva aí papéis importantes e leve o bem, né? Sempre a gente pensar que uma criança, ela vai ser educada e que futuramente ela leve e espalhe o bem para a sociedade em que ela vai viver. Neuza, esses 40 anos aí. Então, você falou das escolas, né, Olinda, então, eu sempre acredito que a escola, né, nós estamos falando do Abadia de 40 anos, né, da nossa história, mas as demais escolas também elas têm o papel delas e com certeza muitos saíram de lá e são bons profissionais que a gente também conhece, né? Mas quanto à escola, nossa escola hoje, a grande diferença é a gente estar próximo e possibilitar esse desenvolvimento amplo no sentido de que a questão dos valores cristãos, das virtudes, é uma diferença muito grande, né? A gente sabe que hoje a espiritualidade, seja ela onde você congrega, ela dá um diferencial na vida das pessoas, né? Quando a gente vai selecionar uma pessoa para ser um colaborador, né? Eu sempre falo, a pergunta é importante. Você congrega em algum lugar? Você tem uma vida de espiritualidade? Porque isso é um diferencial. Não é o suficiente, porque a gente também tem que desenvolver as outras áreas. E a escola tem esse olhar hoje, né? E já teve nesses 40 anos, né? Para ter essa criança, esse adulto, essa pessoa que depois vai estar aí e servir a comunidade nas suas necessidades, né? Então eu penso que a família, esse trabalho com a família também é muito importante e as famílias têm que se abrir para isso e entender, porque eu falo família, eu não estou delegando responsabilidade para ninguém não, eu me incluo, porque eu também sou família, eu sou mãe, meu filho estuda e se eu não fizer minha parte de, igual você falou, né, fui lá, olhei, vi, entendi como funciona para decidir o que é melhor para o meu filho, né? Se cada um fizer isso, eu sei que a demanda do nosso dia a dia de horário é difícil, mas se a gente não abrir um espaço para isso, porque também é uma responsabilidade da nossa vida. Então, hoje a escola é esse diferencial, eu acredito. Certo. Como que, na sua visão, a escola lida com a formação ali dos professores e também o incentivo, né, para que esses professores continuem se especializando? A gente comentou agora há pouco sobre a IA, né, sobre tecnologias, sobre o trabalho dos professores com a era digital e também pegando crianças que já dão aula nisso, né? Como que a escola tem trabalhado nisso? É um desafio, né, para os professores toda essa situação, até porque eu falo que precisa rebolar, né? Precisa se preparar também, mas tem um detalhe que eu gostaria de colocar, que toda tecnologia, ela nunca substituirá os livros. Se a gente for, né, olhar no primeiro mundo de educação e de tudo, tem grandes bibliotecas ainda, né? Então, mas o desafio para o professor, essa profissionalização, a escola sempre oferece, né? Trabalhar isso, esse olhar, fez os cursos de formação, né? De virtudes, para poder também entregar o conhecimento ao professor, né? Porque é da área dele, juntamente com aquela criança que vem cheia porque nós somos únicos, nós somos diferentes, né? Então, o grande desafio do professor é esse, fazer esse conhecimento chegar e ser atrativo para o aluno, né? Porque o maior desafio é esse, né? A gente sabe que o conhecimento, ele não é de todo colorido. Nós sabemos, nós somos adultos e a gente sabe que a gente precisa também ensinar as crianças que precisa... É uma
frequente evolução, né? Eu sou da época da Barça, de ir lá na biblioteca e fazer o livro, né? Não tinha a tecnologia que as crianças têm hoje. E hoje está voltando, né? Esse incentivo da leitura, do livro mesmo, de comprar livro. Hoje se evoluiu bastante no consumo de livros, né? Hoje você tem um acesso a comprar livros, hoje você entra em vários sites, você compra online, né? E isso é um incentivo que a gente precisa fazer com as nossas crianças. E um desafio nosso, né? Como adultos hoje. Também. Né? Se você fizer uma pesquisa, quem lê? Poucos leem. Né? Você fala para uma criança de um jornal, ela não vai saber. Então, mas nós precisamos dar esse entendimento para a criança, porque isso faz parte. Né? E o professor? Esse cuidado com o professor, como que a escola tem trabalhado nisso? Tem trabalhado os encontros de formação, né? Tem os encontros de formação do sistema, né? A escola ela tem um sistema de ensino hoje, né? Atualmente a gente trabalha com um sistema positivo. Então o sistema positivo, né, em algumas épocas do ano, ele dá uma formação para os professores, tanto aqui em Sidrolândia, como de vez em quando os nossos professores vão a Campo Grande fazer essa formação pelo sistema positivo. E eles também vêm, né? O sistema positivo também vem, né? Porque assim, a escola ela tem um material de apoio, né? A gente tem um sistema de ensino de apoio, que é o que fornece todas as disciplinas. E alguns temas é tratado daí fora, né? Com alguns palestrantes, algumas pessoas que vêm ministrar para esses professores daí, para eles também estarem se atualizando também e poder acompanhar um pouco aí a didática da evolução do ensino. Eu imagino que nos tempos de hoje deve ser muito difícil, né, para o professor, né, trabalhar com tudo isso, cuidar da mente, da família, né? É um desafio. Um desafio muito grande. Você que é da área da educação, né, acompanhou essa evolução, essas mudanças? Hoje, né, hoje a gente sabe, né, pelos nossos filhos, eles não são igual nós éramos antigamente, né, assim, não é muito antigamente, né, mas precisa dinamizar diferente, entendeu? Precisa trabalhar para tornar aquilo atrativo. Então, o professor é um desafio para ele, né? Eu sempre falo para o meu filho, falo, olha, o professor sempre tem razão, né? Não fez? Vamos fazer. Não foi bom? Olha, a sua nota não é só a sua nota é a sua, é a do professor e é a minha e do seu pai. Porque a nota, ela não é de uma única pessoa, que é o aluno. Ela é um conjunto, né? Então, eu sempre falo, se não foi bom, tem alguma coisa que não foi bom. Ou não foi bom da nossa parte quanto à família, ou não foi bom da parte da escola. A gente precisa avaliar e não delegar a responsabilidade e acusar um ou outro. Mas nós precisamos, porque sempre é assim, né? Então eu sempre falo. O professor sempre, ele tem essa autoridade. A gente tem que retomar isso quanto à questão do valor. Aonde que começam os grandes profissionais? Ele tem que passar pela educação. Então essa valorização do professor, ela precisa ser retomada de uma diferente também. Tem que ter um olhar claro, né? Profissional da educação. Estresse, hoje as crianças elas demandam outras, né, outras energias. E o professor, ele não é só professor, ele também é pai, né? Ele também tem seus desafios na sua casa, questão financeira e tudo mais. Então, né, professor é sempre professor, né? Não é porque eu tenho como base meu primeiro trabalho como professora, mas ele precisa de um reconhecimento, ele merece esse reconhecimento, porque todos passam e passarão pelas mãos dos professores. Se nós, quanto pessoas, né, o Léo hoje como de frente, não olhar para isso, né, seja os dirigentes, né, os políticos não olhar para isso, gente, nós vamos se perder. Como nós
já estamos, né? Eu creio que uma hora vai ter que alinhar. Porque se a gente não melhorar a educação, né? Mestre é mestre, né? Eu me lembro, por exemplo, do professor Mário. Lembra do Mário? Professor Mário, camisa aberta, professor de matemática. Ele falava pouco, fazia uns cálculos lá. E eu falava, cara, como que esse cara entende isso, meu? E, sabe, era difícil de entender. Porque ele não era um professor que explicava muito, né? Mas, e aí aos poucos a gente, claro, ia aprendendo, né? Meio na marra, como diz o outro, né? Mas era algo assim, eu nunca fui bom em exatas, né? Era bom em português, história, geografia, humanas, né? Humanas, mas exatas era uma negação, física, matemática e química, as notas não eram tão boas. Ainda bem que os talentos são diferentes, né? São diferentes, cada um tem, né, o seu talento e deve seguir naquilo, né? Com no certeza. dom que Deus deu para ele, né? Mas eu lembro que a gente tinha um respeito muito grande, né, pelo professor naquela época, né? Por mais que o professor às vezes saía para fumar um cigarrinho, aí voltava, aquela coisa assim, e a gente lá entrou na sala, meu amigo, é silêncio, é respeito, porque a gente considerava muito ele, né? Tanto pela idade, né, da gente já receber isso de berço, porque é uma pessoa, né, de mais idade, né? A gente já respeitava pelo fato disso, né? E mais ainda por ser um professor, né? A gente via ele como realmente alguém muito importante para nós, né? A gente tinha aquele respeito, é o professor, cara, professor, então todo mundo já respeitava, né? E a gente vê isso se perdendo nos dias atuais, né? Não tá nem aí, sabe, assim, enfim, e só para contextualizar, né? Eu me lembro que na sala, algumas figuras que a gente tinha ali, que estudavam com a gente, você vai concordar, Léo, algumas pessoas trilharam alguns caminhos, né? Por exemplo, estudei com o Marco Aurélio corretor, né? Empresário, hoje um homem de sucesso, né? Casado com a doutora Maria Rita, né? Filha do Davi, e eu estudei com o Marco Aurélio, eu sentava mais para o fundo, né? Porque eu não era tão bom que nem eles, né? E o Marco Aurélio sentava mais à frente ali com as meninas, com o pessoal que só tirava 10. Né? E aí, olhando ali para o pessoal ali da frente e do pessoal que realmente tinha notas ótimas, né? A gente era ali 7, às vezes um 8, mediano. E eu vi o seguinte, que todos eles estão bem de vida hoje, né? Prosperaram. Por quê? Porque eles levavam a sério o estudo, né? E às vezes a criança não tem essa visão hoje, né? Ela é displicente, ela não consegue, a gente não consegue voltar lá atrás e mudar aquilo. Né? E a gente também não consegue entrar na cabeça da criança e fazer ela entender isso, né? Pensar no futuro. Ela criar uma perspectiva, né? O que ela vai ser, o que a gente tinha no passado, eu quero ser tal coisa. Exato, uma oportunidade. Exato. Né? Então, por exemplo, eu tive uma crise ali nos meus 16 para 17 anos, né? Tive ali uma depressão, tive problemas, né? Minha mãe, por exemplo, passou por psicóloga, passou por psiquiatra, a coisa foi se agravando, né? Pensamentos de morte. E aí, onde que eu fui, por exemplo, encontrar um livramento assim? Foi na igreja, né? Foi através do evangelho que a gente conseguiu se libertar daqueles pensamentos e sair daquela crise, concluir o ensino médio, iniciar uma faculdade, né? Na época, já com 16 para 17 anos, comecei a fazer um estágio na rádio, né? Aí onde veio a profissão de radialista, entrar no setor de comunicação, do qual estou até hoje. Mas precisou passar por aquele deserto, aquele vale, né? Aquele desafio que os adolescentes têm, né? De olhar e pensar, poxa vida, o que eu vou ser? Eu não sei fazer nada, eu não vou ser nada. Então, e vinha aquela tristeza assim de realmente não saber de onde vem, entendeu? E aí é uma fuga, né? Você está fugindo, porque você, né, tem os medos. Valorizar muito o que a gente tem, né, na sala de aula. Até recentemente eu encontrei uma das minhas professoras, professora de física, professora Cleia. Foi minha professora também. Professora Cleia. E eu falei para ela, eu encontrei ela, professora, a senhora está lembrada de mim? Aí a gente conversou bastante e eu falava para ela na sala de aula, aonde que eu vou usar física? Isso no 3º ano. Aí o que eu fui fazer? Engenharia. Só física. Nossa. Né? Aí eu todo dia, na aula de física, eu lembrava da professora Cleia, né? Podia ter estudado isso. Podia ter estudado lá. Se eu tivesse o cateto da hipotenusa, né? Se eu tivesse estudado mais. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui, gente, para Cleusa Rossato, tá por aqui.
O Alisson está aqui comentando, figura paterna ajuda muito o desenvolvimento do filho. Agora, pai e mãe juntos ajuda muito mais. É isso mesmo, Alisson. Obrigado aqui. O Alisson sempre participa aqui das nossas lives. A Natália Souza, conhece a Natália Souza? Com certeza. Está aqui também, ó. A Natália vou deixar registrado o comentário dela aqui, que orgulho dessa escola, faz parte da minha formação e preparação. Estudei do pré até 3º ano do ensino médio. Puxa vida, hein? Só a vida inteira. Né? Agradeço por todos os profissionais que lá passaram e hoje estão para continuar essa missão de educar. Minha filha estuda lá hoje. Felizes 40 anos. Obrigado, Natália. A Vânia está por aqui também. A Vânia diz parabéns à Escola Nossa Senhora da Abadia. São 40 anos de dedicação, amor e compromisso com a educação. Parabéns a toda a equipe, professores, colaboradores que fazem parte dessa linda história. Obrigado aqui, Vânia. Léo, finalizando aqui já o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, você e a Neuza, dos próximos passos, né? Chegou 40, quais são os próximos passos para chegar nos 80 nos aí, 80 né? anos. O que vocês têm pensado ali? Talvez uma ampliação, talvez uma nova metodologia, enfim. Douglas, até no início do ano, quando a gente teve uma reunião, né, com os professores, a gente comentou, agora nós vamos passar um risco no chão, chegamos nos 40 e vamos olhar os próximos 40 anos, né? Aonde a gente quer chegar daqui 40 anos? Então, vai ser em cima de uma educação sólida e firme, né? E os pais entenderem e estando junto, caminhar junto com a escola, a igreja dando um grande suporte também, para a gente poder alcançar voos aí bem maiores na nossa educação. Acredito que a parte de formação tem que ser continuada, né? A gente está junto com os nossos alunos, oferecer algo que seja para eles atrativo também, né? Porque é o que a gurizada busca, gosta, mas sempre sem sair do contexto. E assim, sempre com muito pé no chão, né? Nós, enquanto associação, né? Cuidando do que é de todos, né? Nós estamos aí buscando. A nossa escola, ela é reconhecida desde a época lá do prefeito João Lemes como uma utilidade pública municipal. Esse ano nós estamos buscando, né, nesses 40 anos, a utilidade pública estadual e um certificado federal também. Por sermos uma associação sem fins lucrativos, não tem divisão de lucros, né? Hoje o nosso lucro é exclusivamente para pagar os nossos colaboradores, os impostos, as contas que tem por sinal, né? E está apta também a receber emenda parlamentar, né? Emenda parlamentar. São recursos importantes, né? Nós estamos em busca disso, né? Para que a escola, futuramente, a gente sonha aí com uma ampliação, a escola não passa uma nova sede maior, mais ampla, para atender mais alunos, né? A gente tendo aí uma sede maior, a gente pode desenvolver. A gente tem hoje um programa de bolsas da escola, que é para os funcionários da escola, e estamos desenvolvendo um outro projeto de bolsas também, para que futuramente a gente consiga trazer alunos da rede pública, né? Nós temos que ter esse olhar, né, para as crianças que às vezes os pais não podem pagar, social, né? A gente precisa fazer um trabalho social, né? Nós somos limitados um pouco ainda em espaço, mas a gente sonha aí com um terreno, né? Conseguir um terreno e fazer uma unidade 2 da escola Nossa Senhora da Abadia, para que a gente possa crescer, né? Seria ótimo, hein? Né? Então, assim, a gente já tivemos algumas reuniões com o nosso poder público municipal, né? Levantamos a bandeira do que a escola almeja, né? Qual que é a nossa pretensão de crescer, né? E em cima disso a gente oferecer ensino para mais crianças, né? Para que mais pessoas, mais pais, que mais crianças possam aí vivenciar e usufruir aí do ensino de qualidade. Neuza. E também a questão assim, eu penso, né, que daqui para frente manter o que a gente tem de bom, né? Essa história mesmo da participação dos pais, esse envolvimento, e isso precisa se esquentar, eu falo assim, né? Os pais precisam vir mais próximo da escola, porque a escola é nossa. A escola não é minha, a escola não é do Léo, a escola não é da Natália, a escola não é da diretora. E essa participação, ela faz a diferença. Quando os pais se envolvem, e isso a gente tem uma história, né, da fundação que foi assim, né, dessa união, porque
porque os desafios existem, as diferenças existem, né? Eu não gostar de alguma coisa, mas o consenso ele tem que ser sempre maior para o bem maior. Não é para o bem que eu quero, para o bem individual, mas para o bem maior da comunidade escolar. Então, isso não pode se perder de vista, nem para 10 anos, nem para mais 20 anos, nem mais, né? Então, isso precisa ser sempre uma linha da escola, né? De ver a questão para o interesse, não é próprio, mas o interesse do bem comum. Maravilha! Agora eu entendo por que vocês fazem parte da direção do Abadia, né? São comunicadores natos aí, né? Isso é muito bom. Fico muito feliz aqui com a presença de vocês. Nossa, já passamos aqui de 1 hora, passou rápido, né? Passa voando aqui. É um bate-papo sempre muito legal, né? E eu sempre aprendo muito aqui com os entrevistados. Então, por isso que a gente fica muito feliz e deixa aqui as portas abertas para a gente talvez falar de um tema específico aqui, né, trazer mais a escola para esse espaço. Para nós é sempre um prazer, talvez a gente fazer algo lá na escola, né, uma live lá na escola, talvez com a participação dos alunos. Eu acho que isso é muito positivo, né? O Noticidade tem esse pensamento de sempre colocar a sociedade, né, dentro do canal, porque é a sociedade que faz a audiência, né, e participa. Então é isso que faz diferença, a pessoa se vê lá dentro, né, dentro de um canal de comunicação. É dessa forma que nós pensamos, é dessa forma que nós estamos crescendo, né, passamos aí de mais de 100 mil seguidores, é um número bastante expressivo, né, já rompemos aí, né, as escalas aí de Sidrolândia, já estamos atuando também em Maracaju, Campo Grande. Então isso é muito bom, né, para nós, esse crescimento, e claro, sempre com a sociedade participando junto, porque se não é a população, nós não somos nada, né? Então eu agradeço a participação de vocês, deixo aqui os microfones do Noticidade à disposição para algo mais que vocês queiram acrescentar. Então, Douglas, a gente agradece o convite, né, de estarmos aqui. Gostaria de convidar os pais, a quem está assistindo essa live, a conhecer a Escola Nossa Senhora da Abadia, conhecer a nossa essência. Nós estamos em período de rematrículas, né? No dia 17 de novembro inicia as matrículas para os alunos novos, né? Então, você pai que tem interesse, né, de colocar o seu filho na escola, venha conhecer a escola, né, como que é a essência dela. Vai lá. Isso. Exatamente. Então, conhecer a nossa estrutura, né, para que o seu filho venha participar, né, do nosso quadro. E para comemorar esses 40 anos, Douglas, nós teremos um baile comemorativo, né? Então a gente está vendo aí toda essa nostalgia no Instagram da escola, né? No próximo sábado, nós vamos ter um baile comemorativo, né? A animação da banda Ponte Aérea, uma banda muito boa, estilo formatura. Que legal. Né? Com um jantar dançante, né? E é aberto para toda a nossa comunidade, né? A Escola Nossa Senhora da Abadia faz parte da história de Sidrolândia. Sim. Então a gente convida os ex-alunos, os alunos atuais, professores, ex-professores, diretores que já passaram pela escola, os fundadores, né? E a nossa comunidade que está envolvida. A nossa comunidade de Sidrolândia é uma comunidade muito querida, uma comunidade que sempre muito prestativa, né? E os ingressos estão à venda lá na escola, na secretaria da escola, e pode participar com a gente dessa festa, dessa celebração. E assim como há 40 anos, né, um grupo de pais acreditou na educação, que mais pais de hoje acreditem na educação também, porque assim a gente vai ver um futuro concreto, um futuro certo para o nosso Brasil. E obrigado aí pela oportunidade de estar aqui contigo. Valeu, Léo. Neuza. Somos gratos pela oportunidade. Falar da educação sempre é uma alegria, né? Que é a única coisa que ninguém tira de nós, né? É a educação, os valores, e que você possa também, né, fazer parte dessa noite, que sinta-se convidado, você e sua família, participar conosco, né, do próximo sábado, e dizer que eu sou muito grata a participar dessa história e ver que tudo aquilo que foi feito com muito amor, que eu creio que eles deslumbravam também grandes coisas, e que são coisas que permanecem. Aquilo que permanece, né, várias pessoas passaram, né, fizeram também parte de tudo isso. Alguns já estão falecidos, né, são falecidos, né, hoje tem os filhos, tem os netos. Então isso é uma coisa brilhante,
não só porque é nossa escola, mas que isso seja feito em todos os setores que tem a ver com a educação, que a gente possa fazer isso com amor. Então nós agradecemos pela oportunidade, pelo seu trabalho para Cidrolândia também, né? Que Deus possa abençoar e render muitas graças na vida de vocês, da sua família e de todos os seus. Maravilha, amém. Senhoras e senhores, Léo Kipper e Neuza Straliotto participando hoje aqui do nosso podcast, episódio 112, e eu quero agradecer a sua audiência e convidar você que é pai, que é mãe, a conhecer a Escola Abadia. A Escola Abadia é realmente uma escola muito tradicional aqui de Cidrolândia, dispensa apresentações, é uma escola que vem crescendo a cada dia e evoluindo no setor educacional. Vale a pena realmente você colocar seu filho na Escola Abadia a estudar lá, porque realmente faz muita diferença na educação do nosso município. Então, muito obrigado aí pela sua audiência e até o próximo episódio. Daqui a pouquinho nós temos uma transmissão ao vivo e eu quero convidar você a acompanhar também a partir das 19h30, tá bom? Vai ter mais uma live aqui no Noticidade. Grande abraço e até mais.